E não tem como a gente falar sobre profissões do futuro sem pensar em ações no presente. E a minha pergunta é, como que você vê a educação? O que precisa ser alterado na educação que está muito rígida para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam a necessidade de se adequar para o que está acontecendo no mundo? A educação, assim como você falou, ela foi criada e formatada para a necessidade da Revolução Industrial, onde as pessoas elas precisavam ter o nível de consciência, o nível de capacidade básica para repetir ações. Então, fábrica, você repete ações. Fordismo, tudo mais. Aquele vídeo do Tempos Modernos, aquele cara Charlie Chaplin, simplesmente apertando aquela rosca ali, apertando o parafuso, tudo mais, repetindo aquelas ações. Só que hoje em dia o mundo mudou completamente. E se você for parar para ver, todos os itens tecnológicos que nós temos, eles evoluíram com o tempo. Começou com o Nokia tijolão e hoje a gente tem um iPhone e tem outros celulares que as pessoas consideram melhores. Começou com a carruagem, hoje a gente tem um Tesla, um carro elétrico, que a bateria fica no assoalho do carro, assoalho, a parte de baixo, né? No assoalho do carro, e ele tem autonomia e consegue chegar mais rápido, consegue ser mais rápido até do que os carros movidos a gasolina. São exemplos básicos de transformações tecnológicas que acontecem no nosso mundo. E se a gente for parar para ver a educação, a escola, o processo tradicional da educação, se mantém exatamente do mesmo jeito. E não fez nem questão de colocar uma maquiagem para pelo menos dizer que é sintonizado com a inovação. Na verdade, algumas escolas fazem isso, colocam lousa eletrônica ou dão tablet ou computadores para os alunos e falam assim, nós somos tecnológicos, vocês não são nada. Vocês não são tecnológicos nada. Confundem digitalização com tecnologia, né? Vocês não entenderam o que é inovação. Vocês não entenderam o que é a necessidade de você se adaptar a essa nova maneira de pensar desse novo público. Os jovens odeiam as escolas. E eu posso falar isso para vocês porque eu fui um jovem que odiou as escolas. Tinha um professor de matemática meu que falou para mim que eu não queria ser nada na vida porque eu não me adaptava naquele sistema. Eu nunca tive uma nota maior que 7 no meu boletim. Eu ficava de recuperação em todos os anos, em todos os bimestres. Até legal pra vocês entenderem que eu não sou super gênio, eu não sou super dotado, eu não sou super porra nenhuma, cara. Eu sou simplesmente o cara que coloca trabalho pra jogo e faz o que precisa ser feito, sabe? E acabou. Perfeito. E lá naquela escola, onde eu estudava, era tudo padronizado. Imagina que nós tínhamos um ensino padrão para pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, que têm diferentes velocidades de aprendizado e que têm diferentes vontades. Você sabe como é que faz o foie gras? Ixi, me apertou. O foie gras é uma comida, não sei como é que chama. Como é que chama? É um objeto culinário que é feito através abrindo o bico do pato e injetando no bico do pato a alimentação até que o estômago dele ele expanda de tal maneira para gerar gordura dentro do estômago. O que eu percebo que a educação de hoje faz com os jovens é literalmente fazer exatamente isso com esses jovens. É tentar abrir um buraco na cabeça desses jovens e enfiar um monte de conteúdo que ele precisa ou não, que ele gosta ou não, que ele sabe ou não, e no final das contas se tornar um robozinho, um maquinário padrão que não pensa, simplesmente age de maneira repetida, de maneira pré-programada. São robôs. Para mim isso não faz o mínimo sentido. Se a gente parar para pensar que todos nós somos pessoas diferentes, diferentes maneiras de pensar, diferentes maneiras de agir, diferentes sonhos, diferentes propósitos, diferentes objetivos, e você tratar todas essas pessoas sobre a mesma perspectiva, de um mesmo jeito, com o mesmo método, não faz o mínimo sentido, está completamente errado. A educação, conceitualmente, ela tem que mudar e tem que ensinar os jovens a pensar, e não a responder perguntas previamente decoradas. Não é sobre decorar e executar. E os professores, em sala de aula, eles têm que ser treinadores. Eles não podem se posicionar como os detentores absolutos do conhecimento, que tem toda a verdade absoluta do mundo. Porque os alunos podem ter experiências em algumas áreas específicas e até, muitas vezes, saber mais do que o professor naquela área específica. Sim. Digamos que um jovem fez uma viagem, foi para a China, como eu fui lá na China, visitei a muralha da China, eu vi aquilo. E na aula do professor ele estava falando sobre China, por que eu não posso compartilhar minha experiência? Então, o nosso mundo hoje, em todos os sentidos, ele está migrando de uma economia que ela é vertical para uma economia horizontal. Não é que em sala de aula um professor ele sabe mais do que o outro. Sim, um professor ele tem uma figura de representatividade e liderança. Então, hierarquicamente, o professor está assim acima no nível de respeito, no nível de autoridade do que os professores. Isso é um fato indiscutível. Mas por que não a gente trazer uma lógica
uma lógica horizontal, onde não é que tem alguém melhor ou pior do que as outras pessoas. Tá todo mundo ali em uma jornada contínua de aprendizado e o professor tem que ser o provocador para que leve a cabeça desses jovens a pensarem. As experiências sejam trocadas, né? Exato, cara. E outra coisa, existe uma coisa que é o meu novo livro que vai sair, chamado Jornada do Superpotencial, que fala sobre a zona de genialidade. Imagina que na escola eu era muito ruim em matemática, mas eu era bom em geografia, porque eu sempre fui um visual learner. Então, para ver as coisas ali, eu conseguia pegar algumas paradas, algumas referências e me sair bem nisso. Matemática nunca foi meu forte. Se eu estudasse 1 hora de matemática, eu aprendia X. Se eu estudasse 1 hora de geografia, eu aprendia 10x. Então, para mim, faria mais sentido o quê? Eu dedicar minha vida tentando ser bom no que eu não sou bom, ou seja, tentando melhorar os meus pontos fracos, ou faria muito mais sentido se eu focasse meu tempo e minha energia, meu dinheiro, meu esforço para melhorar o que eu já sou naturalmente bom, o que eu tenho aptidão natural para fazer. O problema é que o nosso ensino, ele incentiva e direciona a gente a ser um pouco bom em tudo. Se torna mediano em tudo, né? Um pouco bom em matemática, um pouco bom em química, um pouco bom em geografia, enquanto que na vida real as pessoas que têm sucesso, elas são muito boas em alguma coisa específica. E buscam todos os dias se tornar ainda melhor nessa coisa específica. E qual coisa, Davi? Algo que você já é naturalmente bom, que você tem aptidão natural para isso. E enquanto as pessoas não entenderem que nós não somos iguais e nunca seremos, ao contrário do que essa ideologia aí vermelha quer pregar para todo mundo, que todo mundo é igual, nós não somos iguais. Conceitualmente, nós somos diferentes uns dos outros. O simples fato da gente estar vivo, ser um ser humano, significa que nós somos diferentes uns dos outros. Diferente dos animais, que os animais simplesmente agem conforme o instinto, todos nós temos uma essência, todos nós aqui temos uma alma. Eu sou cristão, eu sou apaixonado na Bíblia e nos conhecimentos milenares que ele tem, e lá diz muito claro que nós somos corpo, alma e espírito. Os animais não têm. Os animais simplesmente eles agem conforme o instinto. Nós temos a capacidade de pensar, de decidir por conta própria, se a gente quer ou não fazer alguma coisa. Se a gente não tivesse essa capacidade de optar pelo livre-arbítrio, de ser simplesmente seguir o nosso instinto, o que aconteceria? Que a gente seria animal, assim como qualquer outro. E por que a gente não para honrar essa capacidade que foi dada pra gente de ser diferente, de pensar por conta própria, com a própria cabeça? O ensino, a educação como um todo, ela não está incentivando isso, não está incentivando os jovens a terem suas próprias experiências, a construírem suas próprias ideias, a construírem seus próprios pensamentos. Isso não está acontecendo. E conceitualmente tem que mudar. E não é colocar tablet em sala de aula que vai resolver. Ponto.